E para aprofundar o tema, o Repórter Brasil promove agora em seus estúdios um debate sobre as pesquisas com células-tronco embrionárias. Aqui em São Paulo está a especialista em bioética da Unifesp, a professora Alice Teixeira, que é contrária à liberação desse tipo de pesquisa. E em nosso estúdio, no Rio de Janeiro, está o médico e pesquisador Laudelino Marques Lopes, que é favorável à liberação das pesquisas. Boa noite. Eu gostaria que cada um dos senhores justificasse sua posição. Primeiro, o senhor doutor Laudelino. Boa noite, Luciana. O capítulo da medicina regenerativa veio para ficar. Eu costumo dizer que nós não estamos prefaciando o futuro. Simplesmente o futuro já começou, a terapia celular é uma terapia já estabelecida. Como dito anteriormente, existe muito estudo a ser feito. Nós temos seguramente, como pesquisadores, bastante dúvidas. Não estamos certos de quais serão as células mais próprias para a terapia, mas que nós precisamos quebrar o paradigma, virar a página, pararmos de praticar apenas uma medicina curativa. Estamos nos tornando cada vez mais longevos e é necessário que nós ousemos, e o Brasil nisso capitania e nos orgulha profundamente nesses estudos. Então, é meritório que se abra debates, mas eu gostaria muito que nós ficássemos um pouco afastados desta polêmica, dessa dicotomia entre política, religião e ciência. A ciência tem que andar, deve andar, e nós brasileiros estamos andando muito bem, caminhando em passos seguros e com bastante humildade neste sentido. Bom, agora nós gostaríamos de ouvir o posicionamento da professora Alice Teixeira, que está em São Paulo. Bom, nós temos que as células tronco adultas, que deve ter referido o colega, que estão dando resultado. Nós temos, então, mais de 600 protocolos que estão dando bons resultados com as células tronco adulta. Com as células embrionárias, nós não tivemos nenhuma cura até agora. E os indícios também não são nada favoráveis. Além do que, a gente tem outras fontes de células embrionárias, com características embrionárias, que podem ser obtidas a partir de células adultas, né? Que foi o grande sucesso do Dr. Yamanaka o ano passado. E atualmente a Prime Gen está colocando já essas células de uma maneira muito mais eficiente, 1000 vezes mais eficiente e de uma maneira muito mais rápida. Que eles fizeram, então, obtiveram a partir de retina, de rim e da pele humana. Professora Alice, de acordo com a nossa matéria, nós vimos que mais de 20 países no mundo já permitiram as pesquisas com células-tronco embrionárias. No caso, se o Brasil não fizer as pesquisas, primeiro, nós não vamos ficar dependentes desses outros países, e como vai ficar o nosso desenvolvimento científico por aqui? Olha, o nosso desenvolvimento científico está sendo ótimo com as células-tronco adulta. E com relação aos outros países, a próprio James Thomson, que foi o primeiro a desenvolver a cultura de células embrionárias humanas, ele já mudou de linha, ele já está trabalhando com essas células de pluripotência induzida, né? O Ian Wilmut, lá da Escócia, ele também já partiu para essa nova linha, tá? Quer dizer, agora esses países que aprovaram, é porque nesses países também já existe a aprovação do aborto, tá? E com a aprovação do aborto, matar um embrião não é nada, né? Bom, nós vamos agora a Brasília com o Lincoln Macário. Professor Laudelino, a minha pergunta é a seguinte: uma vez liberadas as pesquisas com células-tronco embrionárias, como evitar uma mercantilização desses pequenos seres humanos, desses embriões? Evitar, por exemplo, que as clínicas de reprodução, elas busquem um número cada vez maior de embriões justamente para alimentar as pesquisas. É uma banalização da questão. É preciso muito cuidado? Existe esse risco?
Lincoln, a sua observação e pergunta é excelente. É preciso também que nós terminemos com essa falácia de células embrionárias. Nós, como médicos, como pesquisadores, temos um compromisso com a vida, não com a destruição da vida. Quando nós pensamos em embrião, não é para morte, é para criar, é para melhorar, é para salvar. Existem milhares de milhões de embriões congelados nas clínicas de reprodução entre os esterileutas. Nós sabemos que embriões serão jogados fora depois de 3 anos. Eu gostaria de ouvir uma justificativa com subsídio científico, com prova científica, que nós deveríamos jogar esses embriões fora. Ninguém está falando em clone, ninguém está falando em criar para destruir. Nós estamos falando em utilização dessas células que, infelizmente, eu discordo da professora Alice, nós não estamos tão bem assim, não estamos sabendo completamente que essas células-tronco são absolutamente eficazes. Se nós víssemos uma publicação no British Journal há pouco tempo atrás, na mesma edição, a Alemanha publica uma reportagem usando as células-tronco humano em cardiopatas, e a Noruega, na mesma edição, mostra que essas células-tronco não embrionárias de nada serviram. Por conseguinte, nós sabemos muito pouco, nós precisamos ter essa humildade de aprender que nós devemos, como cientistas, como pesquisadores, sim, nos precavermos do uso abusivo, e eu não acredito que os nossos colegas esterileutas, as pessoas que lidam com medicina reprodutiva, venham criar embriões simplesmente para destruí-los. A ideia não é destruição, não é morte, não é acabar com um novo ser, e sim usá-lo em detrimento de novos tratamentos. Nós não sabemos ainda qual a melhor célula. Estamos estudando exaustivamente outras fontes, mas a ideia de mais uma fonte não deve ser absolutamente jogada fora e simplesmente por uma questão de convicções não cientificamente provadas. Nosso agradecimento, então, ao Dr. Laudelino Lopes e à pesquisadora Alice Teixeira. Muito obrigado aos dois.